É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Palmeiras e tudo sobre a final do Paulistão que acabou empatado, Palmeiras 0-0 com o Corinthians, e o Veiga, né, também errou o pênalti e acabou prejudicando demais o time do Palmeiras. Nós vamos acompanhar os melhores momentos dessa partida com os nossos amigos da ESPN Brasil. Então, para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, se inscreve no canal e deixa seu like e bora pro vídeo. Vamos conferir. Aliás, o Vitor Roque conseguiu. A participação do Vitor Roque na chegada do Palmeiras conseguiu o pênalti contra o São Paulo e ainda arrumou um pênalti hoje. Esse que foi, né? Esse realmente foi contra o Corinthians, mas o Veiga acabou desperdiçando e a gente vai falar sobre isso já já. Exatamente. Na realidade, né? Tardia, né? Tardia. Expulsão veio com delay. A gente vai falar de arbitragem também, da atuação do Candançan. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem. Boa noite, William, Jean, Birner, Calçade, fãs de esportes. Como disse agora há pouco Calçade, né? É impossível dizer que não foi um título merecido para o Corinthians. Ele foi o melhor time ao longo de todo o campeonato. Ele foi quem conseguiu construir a sua trajetória, teve maior soma de pontos, né? Sim. A sua trajetória de forma mais coerente ao longo da competição, e ele mereceu ganhar o campeonato. Pela vitória no jogo de ida e pelo que ele conseguiu travar enquanto teve jogo hoje. Eu só lamento que eu não concordo com o espetáculo grotesco que a gente viu a partir do lance do pênalti. Ali acabou o futebol. Deixou de ter jogo de futebol. Você pode gostar de futebol por vários motivos. Eu gosto do jogo. Sim. Eu gosto de ver jogo. Embora o jogo estivesse muito ruim, dos dois lados, o Palmeiras sem nenhum argumento futebolístico para quebrar a defesa do Corinthians, a bola estava rolando. A partir dali deixou de rolar. E por parte, especialmente, né, dos jogadores do Corinthians e da torcida do Corinthians, a gente teve quase 2 horas de jogo, porque eles quiseram acabar. E, lamentavelmente, com morteiros sendo atirados em cima dos jogadores do próprio Corinthians. Sinalizadores no campo que só atrapalhavam um jogo que estava para acabar e não acabava nunca porque se esticava uma situação sem nenhuma necessidade. Não acho que seja natural de uma final. A gente está cansado de ver final e eu não estou acostumado com esse show grotesco que a gente viu hoje a partir do lance do primeiro pênalti. Pontuar ainda sobre o jogo, que o Ramon Dias o Félix Torres, obviamente, foi muito mal. 2 lances atrapalhadíssimos dele, com pouco raciocínio do que estava fazendo. Mas era muito óbvio que ele, não tendo sido expulso no lance do pênalti, deveria sair imediatamente do campo. Porque, naturalmente, a primeira falta que ele fizesse, e óbvio que o Palmeiras ia procurar o Félix Torres para tentar um drible, ele levaria o segundo cartão amarelo, seria expulso, como o que aconteceu, né? De fato. E é impressionante que a comissão técnica do Corinthians não tenha percebido isso. Imediatamente, né? O jogo ficou parado ali um tempão, até que o VAR fosse analisado e tal. E já deveria, antes mesmo da cobrança do pênalti, ter sido feita a substituição ali, ó. Sai porque não dá mais. E acabou quase que isso comprometendo. Depois, como não teve mais futebol, como também o Palmeiras não apresentou qualidade alguma, foi muito pobre o Palmeiras para tentar buscar a vitória que era obrigatória para ele. Então acabou que não gerou maiores consequências. Mas que foi realmente algo muito equivocado por parte do Félix e por parte da comissão técnica do Corinthians, acho que precisa ficar marcado. Sem dúvida. Vitor Birner, o comentarista que diz que estadual é taça de gelo, eu te pergunto, porque ela derrete, né? Nesse contexto todo que eu falei aqui na abertura para o Corinthians, o tempo sem título, o fato de ser o principal rival, interromper a sequência do rival e tal, não dá para a gente considerar que esse estadual é especial, uma conquista especial, não é maior, o Corinthians tem que almejar coisas maiores, mas nesse momento cai como uma luva para o Corinthians, até pela eliminação na Libertadores também, para dar só um oxigênio ali. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Eugênio, Calçade, Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Nesse momento e amanhã, sim. Tá bom. Depois de amanhã, acho que também. Tá. A gente vai ter 2, 3 rodadas do Campeonato Estadual. Se o time conseguir, Corinthians, bons resultados, o estadual continua aquecido. E dá um respiro pro Ramon também. E se o time perder, for jogar mal, é óbvio que não vai ser esquecido, porque teve tudo o que você falou. Evitou o tetra do Palmeiras, o jogo foi contra o Palmeiras, perdeu um jogador, terminou com 10 atletas em campo. O goleiro pegando pênalti. Venceu o jogo do Allianz Parque. Por mais que não tenha jogado uma grande partida, mereceu, porque não foi um jogo com interferência de arbitragem. Um jogo extremamente limpo, ganho por mérito do Corinthians, ser mais preciso na finalização. Né? A gente tem diversas coisas
que transformam o resultado numa coisa maior. A taça em si, quando você olha a galeria de troféus do Corinthians, essa taça ela não é tão relevante assim. Então, no momento, sim, eu acho que o título ficou com a equipe que jogou o melhor futebol da primeira fase. Isso não significa que a equipe merecesse vencer. No mata-mata, o Corinthians jogou bem, acho que conseguiu os resultados por mérito. Quando a gente fala sobre arbitragem, para mim a única coisa que tira mérito de um resultado é quando o árbitro muda o resultado do jogo. Para mim o único erro foi o atraso na expulsão, né, do Félix Torres, mas eu não acho que isso tenha interferido no jogo de hoje, foi muito rápida a expulsão logo depois, ou seja, tem a ver com o Corinthians conseguir jogar no erro do Palmeiras na partida de ida, o Corinthians hoje conseguir segurar o Palmeiras, e eu acho que dentro da ideia do que o Ramon quer de futebol, o time está encaminhado. Ainda pode produzir mais, mas o time está encaminhado. Acho que o jogo tinha outros aspectos, né? Até porque era um clássico e uma decisão. Já o Palmeiras, do outro lado, não joga o futebol que deve jogar com o elenco que tem há muito tempo. Não é desse ano. Eu repito, já disse algumas vezes, o Palmeiras só conseguiu a colocação do Campeonato Brasileiro ano passado porque o Estevam carregou a construção da equipe nas costas. Né? Era bola no Estevam e resolvia. Coletivamente, a gente não vê muita coisa e o time perde gols quando consegue construir. Hoje foi uma versão das mais pobres do Palmeiras ofensivamente, inclusive acho na ideia de jogo também. O que é impressionante, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente falava também, né, Jean, sobre dificuldade do Corinthians nos jogos mais pesados e a Libertadores acabou provando um pouco isso, mas se a gente pensar em termos de Paulista, que é essa conquista, né? Venceu os 2 clássicos contra o Santos, teve 3 clássicos contra o Palmeiras, venceu 1, empatou 2, inclusive jogando 2 fora, ganhando fora, né? E só teve uma derrota ali pro São Paulo, né? Quer dizer, se a gente olhar pro estadual e falar assim, o que conta são os clássicos, tem mais um mérito aí pro Corinthians nessa conquista, né? É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Infelizmente o Palmeiras não conseguiu vencer o Corinthians fora de casa, né? Nessa finalíssima, perdeu o primeiro jogo por 1-0 e acabou perdendo a chance de ser tetra do Paulistão, né? Isso só liga o alerta que o Palmeiras ainda precisa melhorar mais para poder conseguir disputar os próximos títulos, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, principalmente o Super Mundial, que é um dos investimentos maiores do Palmeiras para poder conseguir bater de frente com grandes clubes. Mas, né, aparentemente nós estamos vendo que vai precisar melhorar muita coisa para conseguir aí pensar em ganhar títulos maiores, né? É claro que perder para o Corinthians não é, né, o fim do mundo, mas com certeza liga aquele alerta de saber que o time ainda precisa melhorar bastante para conseguir aí agradar a torcida e também conseguir os próximos títulos importantes. Acho que alguns jogadores ficou devendo muito. O Veiga com certeza vai ser um dos grandes, dos mais criticado, até por ter perdido o pênalti, né? O Estevam, que nessas partidas acabou não conseguindo mostrar o talento, né, que ele sempre vem mostrando nos últimos jogos. Infelizmente, muitos jogadores apagados e que acaba né, tendo esse fim trágico aí, que foi esse empate e perdendo um título que, por mais que muita gente acredite que não tem tanta expressão, mas com certeza quando se trata de um clássico, né, a torcida quer ver o time ganhando, e infelizmente dessa vez o Palmeiras não mostrou um bom futebol e ficou aí no meio do caminho. O que você achou, né, do Palmeiras nesse jogo? Achou que deu uma evoluída, melhorou? Acha que com esse time vai dar para brigar por outros títulos? Ou será que tem muita coisa para melhorar? Quem é que tá devendo mais? Quem ficou devendo mais nesse Campeonato Paulista, né? Será que foi o Veiga, o Estevam, o Victor Roque? Não conseguiu fazer o gol também, né? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, fui!